Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que diz o seguinte: o tema é encontros que curam. Não sei se vai aparecer ali. Ah, que bonito! Parabéns, produção, arte, vídeo, ação. Muito bem. Encontros que curam. Você lembra do seu encontro? Como foi seu encontro? Tremendo, você lembra, né? Vocês lembram, né? Mas olha só, vocês imaginam se aquele encontro que nós tivemos com Deus, talvez para alguns foram 3 dias, o meu foram 3 dias, outros foram 1 dia, 2 dias, não importa. Se aquilo que você viveu, se você ainda não foi ao encontro com Deus que nós temos na igreja, você vai ter a oportunidade de ir. Imagine se aquilo nós cultivássemos todos os dias, dia após dia. E hoje, gente, eu quero trazer para vocês, nós vamos estudar um pouquinho na palavra de Deus, nos evangelhos, sobre alguns encontros que trouxeram cura para algumas pessoas. Encontros que ocorreram lá na Bíblia. Mas vai fazer todo sentido quando você fazer uma comparação com você mesmo. Porque você vai se deparar com algumas situações que essas pessoas que estavam na Bíblia se encontraram com Jesus. E elas estavam famintas, outras estavam desesperadas, outras estavam sem esperança. Mas uma coisa em comum tem aqui nesses encontros: todas tiveram um tempo a sós com Jesus. Amém? Então, assim, um encontro é de 2 pessoas, de você e de mais alguém. Não existe encontro sozinho, certo, gente? Sempre você vai se encontrar com alguma pessoa. Então, nós precisamos se preparar para esses encontros. Muitas vezes a gente anseia tanto pelas coisas de Deus, a gente quer tanto ver a nossa vida sendo transformada, sendo mudada, a nossa vida passando por transformações, só que a gente fica apático às situações. A gente fica parado, a gente fica sem agir, a gente fica esperando as coisas acontecerem. Mas hoje Deus vai nos despertar a ir ao encontro dele, amém? A irmos até onde ele está. Glória a Deus. Então, o primeiro encontro que eu quero compartilhar com vocês é o encontro que cura o nosso interior e revela o nosso destino. Amém? O encontro que cura o nosso interior e revela o nosso destino. É o encontro de Jesus e a mulher samaritana. Vocês já conhecem essa passagem? É linda, não é? É tremenda. Hoje eu me preparando aqui para ministrar, eu gosto muito de vídeos, imagens, e eu assisti vários vídeos da mulher samaritana em várias configurações. E ali muitos atores e atrizes, ali, eles conseguiram fazer aquele papel tão lindo, tão bonito. Eu imagine como foi de fato aquele encontro. Vamos ler João 4, Evangelho de João 4, do versículo 1 ao versículo 10. Todo mundo com a Bíblia na mão, com o celular, a moçadinha também, todo mundo. Vamos hoje ler a palavra de Deus. Amém? O livro de João é um livro muito maravilhoso. Vocês em breve terão algumas novidades aí. Mas o livro de João, eu tenho amado ler esse livro. Vamos ler João 4, do 1 ao 10? Amém? Eu vou ler aqui na minha versão. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou a uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário, frisa aí, necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Amém? Glória a Deus. Aqui estava Jesus ali sentado naquele poço. Note que Jesus não precisava entrar em Samaria. Ele poderia dar a volta por Samaria, né, ao redor de Samaria. E levaria, geralmente, esse caminho, ele leva 6 dias para chegar onde Jesus queria chegar. Só que Jesus, ele viu que era necessário entrar em Samaria. Primeiro que ele ia economizar quase 3 dias da viagem dele. Mas o que eu quero reforçar aqui, que Jesus, ele viu que era preciso entrar ali, que era necessário entrar ali. Por que será, gente? Porque ele queria ter um encontro com uma mulher. Um encontro com uma mulher samaritana. Uma mulher que ele nem conhecia, nunca tinha visto, mas ele conhecia talvez a situação dela. E ele sabia que ali, naquele lugar, teria alguém que precisava conhecê-lo mais de perto. Que precisava se encontrar com ele mais de perto. Amém? E aquela mulher, ela veio traçando o caminho dela, como todos os dias ela fazia, e ela passava por um lugar deserto até chegar ali aquele poço. E quando ela chegou ali, talvez diferente de todos os dias, tinha uma pessoa, só que não era uma pessoa qualquer. Ela não sabia até então quem que era. Tinha um homem ali. E Jesus ali olhou para ela olhou para ele. Vocês imaginem a cena, você chegando em um lugar, eu acho que ia ficar escondidinha. Quem será que é aquele homem? Eu não vou chegar lá perto, não. Os mais medrosos, imagina, ele vai roubar minha água, eu não vou fazer nada disso, não. A mulher foi lá, acho que ela estava tão desesperançosa, que ela deve ser mais um viajante, sei lá quem que é. E ela foi lá, se chegou até o poço. E o homem trocou uma palavra com ela, só que ela reconheceu, eles se reconheceram. E ela falou assim, quem é você? Você não pode falar comigo. Vocês imaginem como ela já estava cheia de preconceitos, como ela já estava tomada de um senso de inferioridade, que ali ela falou assim, você não pode falar comigo, sabia que eu sou samaritana? Você não pode, você é proibido falar. Mas Jesus, ele rompeu todas as barreiras, amém? Jesus, para ter um encontro conosco, ele rompe as barreiras, amém? Jesus não se preocupou que iriam falar, o que iriam achar, o que ele queria era se encontrar com aquela mulher. Porque ele sabia que ali, ao meio-dia, naquele poço, chegaria alguém. E alguém que estava totalmente sem esperança. Alguém que estava totalmente desacreditada na vida. Quem era essa mulher samaritana? Essa mulher, ela era uma mulher cheia de dilemas, uma mulher que não tinha uma estabilidade familiar, já tinha tido 5 maridos. Era uma mulher que nem nela mesma ela acreditava. Será que você está assim hoje? Será que você já passou por situações que você chegou numa determinada fase da sua vida, que você falou assim, o que deu, o que não deu, não deu, vamos que vamos, não tenho mais nada a perder, já perdi tudo mesmo, e você está se arrastando, fazendo aquela sua rotina dia após dia, sem ter mais nenhuma esperança. Aquela mulher estava dessa forma. Talvez não é toda a nossa vida, a pastora está falando de um jeito, então, eu não sou nada, mas existem às vezes algumas áreas na nossa vida que ela está desse jeito, totalmente sem esperança. Totalmente vivendo no automático. E a gente até nem ora mais. Tem áreas da nossa vida que a gente nem ora mais. Fala, nem vou orar porque eu nem acredito mais que vai estar mudando. Nem acredito mais na mudança. Agora, se Deus fizer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Como se fosse problema de Deus. E não aquilo que a gente realmente quer. E essa mulher, ela se encontrava desse jeito. Só que Jesus, Ele tinha um plano perfeito para ela. Amém, gente? Jesus, ele assumiu aquela mulher. Ele trouxe para ela uma cura. Primeiramente, ele rompeu uma barreira. E ele começou a falar para ela, você nem sabe quem está falando. Se você soubesse. Jesus escolheu aquela mulher para ter um encontro com ele. Amém, gente? Jesus, ele já sabia que aquilo ia acontecer. E Jesus está nos esperando. Talvez a gente que não tem atravessado alguns desertos para chegar até Jesus.
Às vezes a gente até chega perto de Jesus, mas não reconhece quem Ele é. De tão distante que nós estamos de Deus. De tão distante que a gente não consegue reconhecer nem a voz de Deus. Aquela mulher ouviu Jesus falando. E ela deu água para Jesus. E ali eles começaram a conversar. E Jesus começou a se revelar para aquela mulher. E ela estava esperando o grande eu sou, o Messias. E era Ele mesmo que estava ali. E Ele mesmo estava ali. Ele falou, se você soubesse quem eu sou, você se ajoelhava dos meus pés. Talvez Jesus quisesse falar muito mais. E Ele começou a falar quem ela era, o que ela tinha. E ela pegou e falou, uau, é você. Gente, vocês imaginem você ter um encontro pessoal, só você e Deus começar a falar que Ele se importa com você, que você não é um erro, que você não é algo que não foi projetado, você não é isso, essa área da sua vida não é isso. Deus tem planos para cada área da sua vida, Deus tem planos para você, amém? Esse encontro, ele trouxe a cura para essa mulher. Imagine ela saindo dali, e ela saiu anunciando que aquele que era o grande Deus, o grande Senhor, aliás, o grande Senhor estava falando com ela. E no final da conversa, daquele encontro, Ele se revela para ela e fala assim, olha, se eu fosse você, vinha e pegue, e você possa tomar dessa água, que é uma água viva, que é uma água verdadeira, que é uma água que tira toda a sua sede. Amém? Ali, sabe o que significava aquela água? Significava realmente que aquela mulher, a partir daquele momento que ela conheceu Jesus, que Jesus revelou a ela, ela teve a oportunidade de experimentar da água, da fonte da água viva. Uma fonte que é inesgotável, amém? Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se achega aos pés do Senhor, a gente tem a condição de se saciar de uma água que vai nos restaurar, de uma água que vai determinar talvez os próximos dias da nossa vida, os próximos anos da nossa vida. Amém? Eu quero beber dessa água. Quem quer? Quem quer ter esse encontro do lado de Jesus, aos pés de Jesus, e Jesus se revelando a nós e dizendo, eu sou a água viva. Diz o seguinte aqui no versículo 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele te receberia água viva. Amém? Glória a Deus. Esse foi o primeiro encontro. Jesus ali, e ela saiu, depois os discípulos chegando, não entendendo nada do que estava acontecendo. Falou, que Jesus já, nem pode deixar Jesus sozinho, que ele sai falando com todo mundo. E os discípulos falaram, não entenderam nada. Como assim falando, o mestre falando? O que ele está falando? Ele nem pode falar com ninguém aqui. Os discípulos ficaram assim, atônitos. É isso que Jesus faz. Jesus, ele não tem que dar explicação para ninguém do que ele quer fazer na sua vida. Amém? Jesus, ele vai e ele faz. E essa mulher pegou e falou assim, eu vou sair daqui anunciando e falando. O versículo 19 diz assim, quem beber dessa água terá sede outra vez. Ele estava se referindo à água que ela tirava do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém? Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Aí ela fala que não tinha marido, ele fala, eu sabia de tudo disso. Ele começa a se revelar para ela. E essa mulher, ela fala o seguinte, Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta. Começa a reconhecer Jesus. E aí no final ela fala, olha, eu estou indo contar para todo mundo que eu vim aqui.
Glória a Deus. Jesus, ele gera naquela mulher uma vontade de anunciar o reino dele. Ele gera naquela mulher a vontade de anunciar quem ela encontrou. E é assim, quando nós temos um encontro com Jesus, a gente não fica da mesma forma. A gente não pode ficar da mesma forma. Ele tem que nos transformar. Amém? Vocês estão comigo ou estão dormindo? Estão comigo aqui? Glória a Deus. O segundo encontro, o encontro também são 2 mulheres e 2 homens aqui. É um encontro que cura o nosso passado e altera as circunstâncias a nosso favor. Amém? Ele cura o nosso passado e ele altera as circunstâncias ao nosso favor. Quem aqui já experimentou de Deus movendo algo a seu favor? Por causa de você? Pode ser a coisa mais simples que for, mas você tem uma convicção de assim, Deus fez isso para mim, para minzinha, para mim. Já aconteceu isso com você? Eu já contei um testemunho para vocês, né? Eu vou contar, porque vai edificar a sua vida. Está tendo até o Enem esses dias, né? Foi a semana passada e vai ter semana que vem. Roberta não sabe disso. Você acredita, Roberta, que teve um ano que Deus cancelou a prova do Enem? Por causa de mim? Mulher, você nem sabe. Por causa de mim. A prova do Enem não é a nível nacional? É nível nacional, sei lá, nem sei. É, Muca, a nível nacional? Pois é, Deus cancelou aquela prova por causa de mim. Gente, eu conto isso porque é para testificar como Deus é fiel. Mas como, pastora Alessandra? Como por causa de você? Sei lá, foi por causa de mim. Porque eu tinha um negócio naquele dia. E eu tinha uma festa das crianças aqui. Tanto é que agora ele até muda mais para frente, Deus. Para novembro, para não correr o risco de mudar mais a prova do Enem. Por causa da nossa festa de criança. E teve um bendito ano que a prova do Enem caiu bem no dia que eu marquei a festa das crianças. E eu tinha convidado várias pessoas aquele ano. E todo mundo que eu ia vir ia fazer prova, ia fazer prova, ia fazer prova, ia fazer prova. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Altera a agenda. Destino do quê? De morte. Porque existia uma lei que determinava que a mulher adúltera deveria ser morta a pedras, enfim. E Jesus, muito inteligente como ele era, ele estava ali ensinando os fariseus, os escribas. Jesus sabia que ele estava sendo trucado ali, né? Jesus, aqueles homens chegaram e falaram assim, Jesus, essa daqui precisa morrer. Porque na lei de Moisés, o seu queridinho aí, diz que tem que morrer. E agora, o que você vai fazer? Vai encontrar a sua própria lei? E aí? Jesus sempre para. Gente, a gente pode aprender com a atitude de Jesus aqui. Nunca responda na hora. Nunca reaja imediatamente. Vocês imaginam o ambiente tenso que estava, esse encontrinho, e Jesus abaixa e começa a escrever no chão. Acho que eles falam, Jesus não vai escrever no chão, é para matar a mulher, vai, se manifesta. Jesus nos ensina a agir com sabedoria. Agir não nas nossas emoções, não da forma que a gente acha que tem que ser. Nós somos muito reativos em algumas situações. E todos os dias, a Bíblia inteira nos ensina como devemos agir, como devemos ser. E esse encontro é mais um deles que mostra que é com sabedoria que devemos agir, é com sabedoria que devemos se colocar diante das situações. E Jesus escrevendo no chão, e todo mundo esperando quantas pedras, quem vai atirar, vai ser o quê? Tijolo, o que vai ser? Todo mundo esperando algo de Jesus. E Jesus pega escrevendo lá. Gente, sabe o que significa Jesus escrevendo ali no chão? Eu estudei. Fala o seguinte, que Jesus ensinava para aqueles homens sobre as leis. E existiam os escribas que eles escreviam tudo que estava lá nos papéis, lá eles escreviam de novo. E aquilo lá, esse ato de Jesus escrevendo no chão, era como se Jesus estivesse escrevendo uma nova lei. Uma nova história, com o dedo de Deus. Amém? Jesus estava alterando um decreto, alterando uma lei. Hoje existe o poder legislativo aqui no Brasil. É o único poder que pode alterar as leis. E na Bíblia também era assim, quem escreve é quem poderia alterar.
Então, assim, Jesus era o único que poderia alterar essa lei. Porque ele mesmo estava lá com Moisés. Porque ele diz aqui em João, eu sou o grande eu sou. Amém? E aquela mulher aflita, talvez assim, no encontro mais crucial da vida dela, talvez era o último encontro da vida dela. A última cena da vida dela. Será que você está assim hoje? Com uma carga de pecado sobre a sua vida? Aonde o seu destino já está pré-determinado? Onde você sabe que se você continuar dessa forma, o seu fim vai ser a morte? Muitas vezes a gente está dessa forma. E Jesus está ali, mudando o nosso destino, alterando as circunstâncias ao nosso favor, abrindo portas aonde não existe, abrindo situações, resolvendo problemas que para você é impossível. Lembra que para Deus não há nada impossível? Nada é impossível. Ali era uma situação impossível para aquela mulher. Existia uma lei. Gente, está acabando tudo aqui, Está ficando mais escurinho aqui. Ai, vou ter que descer. Muito bem. Senão ninguém vai me enxergar aqui, né? Ninguém vai me enxergar. Mais luzes aí. Senão os irmãos vão dormir aqui. Aquela mulher, ela estava já amparada por uma lei, por uma sentença de morte. Vocês imaginem aqueles países que têm sentença de morte? Então já estava destinada. Só que Jesus estava ali. Quando Jesus está no encontro, tudo pode acontecer. Todas as surpresas podem acontecer. Deus é o Deus que surpreende. Amém? Deus é o Deus que move o mundo a seu favor. Amém? Então, para Deus nada é impossível. Se hoje você está diante de Deus, pensando, Senhor, já era, a casa caiu. Jesus está falando, ei, para mim nada é impossível. Eu não sei para você. Mas para mim nada é impossível. Você confia em mim, então vem comigo. Amém? E aquela mulher estava ali naquela situação e Jesus lança a pergunta dele. Ei, quem não estava falando de pecado? Vamos falar de pecado? Jesus, então vamos falar de pecado? É o seguinte, falando de pecado, quem não tiver nenhum, já que a gente está falando de pecado, né? Então quem tiver nenhum, atira a primeira pedra. Está liberado. Como Jesus era inteligente, não é verdade? Atira a primeira pedra. Sai um, sai outro. E ali de novo Jesus ensinando para a gente. Quem somos nós para julgar o próximo? E ele ensina que devemos amar todas as pessoas. Gente, Deus tem tocado muito forte no meu coração sobre amar o próximo, sobre essa passagem, ela reflete muito isso, e nós pregamos isso. Só que a gente muitas vezes não exerce isso. A gente fala, nós amamos o pecador, a gente não gosta do pecado dele, mas o pecador a gente ama. Será que a gente não empacota tudo e trata tudo como pecado? Será que a gente está preparado para então uma pessoa que tem uma carga de pecado muito grande sentada do nosso lado e a gente virar para ele e falar assim, Jesus te ama e que bom que você está aqui. E que bom que você está aqui. Jesus, essa mulher, Jesus olhou para ela com um olhar diferente. Ele não olhou aquilo que os papéis diziam. Ele olhou com um olhar de amor, misericordioso. E é isso que Jesus está olhando para a gente nesse encontro com Ele. Com um olhar ele não está vendo o seu pecado, ele não está vendo a sua área nebulosa. Ele está vendo o que você pode ser depois disso, depois desse encontro. Amém? Ele está olhando e ele está vendo além daquelas circunstâncias. E isso que aconteceu. Jesus lançou essa pergunta, não apareceu ninguém para tirar a pedra. Jesus vira para a mulher e fala, olha, agora vá. E abandone sua vida de pecado. Amém? Jesus curou o passado dessa mulher. A partir daquele dia, essa mulher tinha um novo destino para ela. E ele alterou aquela lei para que isso não acontecesse. E é isso que Jesus faz pela nossa vida. Eu quero o teu encontro com Deus. Você quer também? Amém? O terceiro encontro diz o seguinte, é o encontro que cura o nosso corpo físico e perdoa os nossos pecados. É impossível a gente ser curado fisicamente e continuar vivendo uma vida de pecado.
Quando a gente vem aqui nos cultos de milagre, às quartas-feiras, você recebe uma cura divina do Senhor. Essa cura ela tem que ser por completo na sua vida. Não pode ser simplesmente aquela dor que você estava nas costas, ela ser curada. Mas também se existe algum pecado que te cobre, você precisa realmente tirar ele da sua vida. Amém? E esse encontro é o encontro de Jesus e o paralítico de Cafarnaum. Quem lembra dessa passagem? Está lá em Marcos, do 1 ao 12. Eu não vou ler inteirinho, eu vou contar para vocês. Mas Marcos 2, do 1 ao 12. É o encontro de Jesus e o paralítico. Nessa passagem, existia um homem que ele não andava. E Jesus estava ali naquele lugar. E existia uma multidão, onde Jesus ia tinha uma multidão de pessoas. Então as circunstâncias não eram favoráveis para aquele homem. Além dele não andar, além dele estar precisando muito se encontrar com Jesus, ele não tinha como fazer isso. Mas o que é mais lindo nessa passagem é como tudo aconteceu, a forma que as coisas aconteceram. Muitas vezes a gente só olha para o óbvio. E isso é o quê? É o olhar natural. Mas hoje Deus nos chama para a gente ter uns olhos sobre as coisas de uma forma sobrenatural. Amém? E aquele paralítico ali, ele precisava chegar perto do mestre, se encontrar com o mestre. Foi um encontro muito louco que aconteceu. Ele tinha alguns amigos que eram mais loucos do que ele, que queriam de qualquer forma fazer aquele encontro acontecer. São os discipuladores. A gente quer fazer a coisa acontecer. Eu já fiz loucuras por discípulos aqui. E a gente quer fazer as coisas acontecerem. Glória a Deus. Você pode falar glória a Deus pelo seu discipulador? Glória a Deus porque ele puxou a sua orelha tantas vezes. Glória a Deus. Tem um propósito, tem um propósito. E aqueles 4 amigos não viram